Deus abençoe você, sua família, porque você é o melhor de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou o melhor de Deus? É um prazer estarmos juntos, irmãos, como corpo. Cumprimente seu irmão aí, dá um tchauzinho para ele, da frente, atrás. Seja bem-vindo, Jorge. Feliz por sua presença, tá, Jorge? Deus abençoe toda a igreja. Ah, que maravilha, irmãos. O som está saindo bem para vocês? Está aqui? Legal, bom, ótimo. Sempre uma expectativa, porque Deus sempre está falando, Deus sempre está trazendo ao nosso conhecimento uma palavra de edificação. Em nenhum culto você sairá sem uma resposta de Deus. A palavra tem sido a mola mestra para Deus preparar a igreja para o maior advento, que é o arrebatamento. A igreja que absorve a palavra, ela vive o reavivamento. Não tem reavivamento sem a palavra. É pela palavra, através da palavra. E nós queremos nessa noite trazer um assunto que trata um princípio fundamental para a nossa vida espiritual, profissional, para a nossa vida familiar, para a nossa vida individual. Eu creio que esse princípio, sendo honrado, sendo tratado como ele deve ser, nós vamos entrar numa atmosfera tão poderosa, tão produzente, tão tremenda. Deus vai trazer um renovo, Deus vai nos dar capacidade e vai aumentar o nível da nossa espiritualidade. É um princípio fundamental na vida não só do crente, na vida de todas as pessoas. Como é importante. Estava pensando sobre isso, obrigado, e como isso tem afetado as pessoas. Como isso tem gerado, quando não cumprido, confusão, atritos e discórdias e também derrotas. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus, mas eu quero te levar esse princípio para você alcançar a maior bênção da sua vida depois da salvação. Amém? Você quer receber isso? Amém? Então tenho certeza que Deus vai direcionar isso na sua vida. Quando alguém guarda a palavra de Deus, é capaz então de receber as coisas de Deus. Nós vamos ler aqui alguns textos. Primeiro eu quero ler 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Se você puder ficar de pé, em nome de Jesus, daqui a pouquinho você vai ficar sentadinho. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Já está no televisor. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Apocalipse capítulo 5, verso 13, nos retrata uma cena como a existência na eternidade. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Deuteronômio 5, verso 16, que é
o livro da repetição da lei, da Torá, Deuteronômio, é o 5º livro da Torá. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Provérbios 21, 21. Provérbios 21, 21. Também o livro da sabedoria em tablete. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Amém. Você pode se assentar. Eu quero falar para vocês que existe um princípio que move em todos os setores, em todos os lugares, em todas as camadas da sociedade. Quer seja a camada pobre, classe média, classe rica, esse princípio é o princípio que leva aquilo que Deus é. No mundo do trono de Deus, todas as coisas acontecem através de honra. A honra é um reconhecimento, é um sentimento de dignidade, de boa reputação. O trono de Deus, os anjos despacham os seus ofícios celestiais com honra, porque Deus não pode requerer menos do que aquilo que Ele é. Ele mesmo falou, que seja nos céus, na terra ou debaixo da terra, que seja o domínio, a honra e o louvor para Ele. Então nós vimos que as coisas que estão cercadas em nome de Deus, com a lei de Deus, com a vontade de Deus, elas transitam e são tangíveis através de respeito e honra. A honra é um princípio de valor que move o coração de Deus. Quando honramos, trazemos a estampa daquilo que acontece nos céus. Aquilo que é executado no mundo antes que a terra fosse criada, que tudo fosse criado, tudo estava já em perfeita ostentação de honra. Deus é um Deus de honra, amém, irmãos? Olha, a palavra que ele fala em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, está falando sobre a família de Eli. E pelo compromisso que Deus havia feito com Moisés, que o ministério sacerdotal seria uma geração daquela linhagem. Mas quando a gente vê na vida de Eli, o quanto seus filhos prevaricaram, envergonharam, eles cuidavam do altar do Senhor como nós cuidamos do culto aqui. Ora, se nós estivéssemos aqui sem a devida capacitação espiritual, de santidade, de ética, para fazer as coisas de Deus. Porém, foi o que aconteceu com a família de Eli. Aquela promessa que Deus havia feito aos sacerdotes, ao sumo sacerdote em Eli, aquela promessa estava se deteriorando. Ele tinha por direito, por causa da sua linhagem, mas por causa do seu cometimento e a sua distração, a sua falta de cuidado com as coisas de Deus, fez com que ele perdesse. Ele estava desonrando a Deus. Seus filhos estavam desonrando a Deus. Se vocês lerem profundamente, até caso sexual acontecia atrás do altar. Os filhos de Eli fizeram toda a bestialidade possível. Isso feriu a honra de Deus.
E Deus falou: aquilo que havia dito, dado por herança, eu estou revogando agora. Eu não vou dar essa honra, porque vocês me desonraram. Eu não vou honrar quem me desonra. E Deus fala que ia tirar aquilo da família e de outras gerações de Eli, aquela honra de serem sacerdotes do altar do Senhor. Então, Deus falou: não honrarei os que me desprezam, os que não me honram. Então nós entendemos perfeitamente que o princípio aonde Deus ele está habitando, onde Ele pronuncia a sua vontade, é no nível da honra. Eu estava observando essa coisa. Princípio que leva alguém a ter uma conduta aprovada, digna, virtuosa, corajosa. A honra é o sentimento de dignidade, de boa reputação. O oposto de honra é a desonra. Princípios e valores são diretrizes para a vida. Princípios e valores são normas e qualidades que orientam os pensamentos e os hábitos de qualquer pessoa e que são espelhados em outras pessoas. Deus criou o princípio. Olha que se nós não observarmos, Deus deu princípio para o próprio Adão, o primeiro ser criado na terra. Deus deu princípio para ele, deu lei, deu normas, Deus traçou o perfil, Deus deu a sua imagem e semelhança para ele. Ele recebeu uma personalidade pura, um caráter maduro, mas a Bíblia diz que Adão, ele desonrou aquilo que Deus havia dado a ele. Eu quero que você entenda bem isso. Honra está como você age com Deus. A honra está como você age com a sua família. A honra está como você se dirige aos seus pais, seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos, no trabalho, com os seus liderados, com os seus líderes, com as pessoas que você convive, o seu relacionamento do dia a dia. Muitos não sabem quanto tem tido um atraso e um retrocesso na vida por falta de honra. A honra, ela só é alcançada pelo caminho da honra. As pessoas às vezes querem honra, querem esse benefício, essa grandeza, mas elas tratam os outros com desonras. O caminho da honra é a honra. Se você quer honra na sua vida, quer ser reconhecido, respeitado, se você quer ver realmente o resultado do seu trabalho, se você quer ver realmente o seu nome como boa reputação, o resultado daquilo que você está colocando, você tem que honrar as pessoas. Você tem que honrar aqueles que estão do seu lado. Às vezes eu fico observando, porque o meu papel é esse, como analista, eu observo. As pessoas não têm cuidado no trato com os outros, mas querem que os outros a tratem bem, se elas mesmas não honram as pessoas. Se você quer entender o que é honra, você primeiro precisa ver como você está fazendo com as pessoas. A honra só tem um caminho. É a própria honra. O caminho da honra é a honra. E eu observo todo esse momento que a gente vive, que muitas pessoas estão sofrendo, sem guardar esse princípio. Outros sabem, mas ignoram a força e o poder que esse princípio pode fazer. Outros sabem, mas não submetem. Conhecem,
mas não observam esse princípio. E a falta de reconhecimento leva a pessoa à ruína. Aonde não tem honra, não tem respeito. Aonde não tem honra, não tem valorização. Aonde não tem honra, não tem um amor entregue livremente. A honra é o resultado daquilo que você faz, querendo realmente que a pessoa se sinta bem, seja feliz. Eu quero dizer até as pessoas que são empregadas, pessoas que são funcionários, olha, você tem que honrar o seu patrão. A Bíblia diz que você tem que ser fiel ao seu patrão, como é a Deus. Pedro fala sobre isso. E a gente vê quantas pessoas não se dão bem na vida, porque reclamam do salário, mas oraram pedindo a Deus aquele emprego. Oraram pedindo a Deus aquela porta, aquele salário. Aí quando conquistam, em vez de honrarem com o seu melhor, com a sua vontade, com o seu interesse, como fazer as coisas de coração, fazem murmurando, reclamando, falam mal do salário, falam mal do trabalho. Como serão abençoadas? Como serão prósperas? Se estão quebrando um princípio da honra. Porque se o seu patrão te paga, é porque você presta um serviço para ele. Irmãos, eu não canso de falar isso, porque quando eu fui trabalhar na Berg Produtos Alimentícios, eu era carregador de saca de milho, de amido de milho, de açúcar. E eram não sei quantos caminhões por dia que a gente tinha que descarregar. Aí um dia, o rapaz trabalhava no escritório, sofreu um acidente. E eles estavam caçando alguém, que na minha época não tinha computador, né? Quem sabia datilografar em máquina de escrever. Aí eu levantei minha mão, eu sei. Eu tinha feito curso aqui na Baiense. Sabe mesmo? Sei. Aí me tiraram de lá, me colocaram. Vê se você faz esse borderô. Quem trabalha em escritório sabe o que é borderô, né? Controle de notas fiscais. E eu comecei a fazer. E eles, gostamos de você. O rapaz estava no seguro. Eu chegava de manhã, pegava uma flanelinha, um lustramóvel daquele Shell, né? Limpava a mesa do meu patrão. Não é puxa saco, não. É reconhecimento. É princípio de honra. É saber que ele é o meu chefe. E limpava a mesa dele, arrumava tudinho, varria. Ele chegava. Foi você, Roberto? Foi sim, seu Wilson, foi eu. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ele era pai de santo. Vocês estão entendendo o que Deus faz? Eu tinha que mostrar a minha honra para aquele homem, mas eu tinha que nivelar a minha honra com as coisas espirituais. Nunca falei mal da religião, nunca bati de frente relacionado a qualquer tipo de coisa. Sempre respeitei, sempre fiz o que ele mandava, sempre honrando. Teve um dia terrível que aquele homem morreu. Os diretores se reuniram, me chamaram, falaram: Roberto, você quer assumir a chefia, depósito, expedição, Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, controlar café, linha doce? Falei, eu quero. E eu fiquei naquela empresa por 11 anos. Foi daquela empresa que eu construí a minha casa, que eu comprei meu carro, que eu fiz minha faculdade. Foi daquela empresa que eu sustentei a minha vida. Eu quero dizer que quando nós reconhecemos a honra, respeitamos a honra vem ao nosso encontro.
E é sobre isso que eu quero falar para você. Não desperdice essa força, essa energia, essa unção que você poderia e pode fazer acontecer na sua vida. Quantas pessoas deixam de honrar pai e mãe, que é um mandamento com promessa? Isso não é coisa qualquer não. Muitos estão quebrando a cara, se arrebentando, porque não conhecem o poder da honra. Com ela você pode ser bem-sucedido ou você pode ser arruinado, se não obedecer. O texto é muito claro. Deus falou: eu não vou honrar quem não me honra. A família de Eli está encerrada. Se o trono de Deus, se as coisas onde Deus tramita, onde Deus atua, onde Ele passa, é tudo por uma referência de honra, por que você não honra? Eu vejo muitas pessoas agindo de maneira errada. Outros se submetem a esse princípio e reconhecem a força que Ele tem para governar a vida com sucesso, prosperidade. O que vier para fazer, meu irmão, faça com honra, faça o seu melhor. Não importa se vão falar que você é puxa-saco, que você está tentando fazer uma média, faça de coração, faça com honra, faça para trazer realmente o direito que é exercido, para aqueles que estão acima de você, para que também estejam abaixo de você. Vejam, pessoas não reconhecem aquilo que tem. Às vezes o pai se esfola, se arrebenta, a mãe se arrebenta. É filho que tem roupa, tem tênis, tem dinheiro para passagem, tem dinheiro para lanchar, tem... Honra teu pai e tua mãe! Porque a Bíblia diz, olha, se você não honrar, você não será abençoado. É muito triste a gente vê umas pessoas que se doaram tanto para os filhos e no final os filhos rejeitam seus pais. Não tem tempo, não tem como conciliar uma forma de pagar aquilo pelo qual muitos deixaram de ter para poder se doar aos seus filhos. Eu me recordo de uma época que meu pai estava no Nordeste, Campina Grande, Lagoa de Roça. E meu pai não tinha ainda viajado de avião. Aí, poxa, chegou a hora do meu pai vir com mais conforto, porque a viagem de lá para cá era quase 3 dias de viagem. E de avião eram horas. Então, vamos decidir que a partir de hoje, nosso pai não vai mais viajar de condução terrestre. Aí comprou um terno para ele, que gostava de usar de terno. Chegava aqui no Rio de Janeiro, ia buscar ele no aeroporto. Aí ele falava, poxa, gente, que coisa boa. Se você tiver de fazer, faça quando tem vida. Se você tiver de honrar o professor, a esposa, o marido, de honrar alguém, faça mesmo. As pessoas querem fazer depois que não podem mais declarar isso. Tem que fazer em vida. Honrar mesmo. Pega seu pai, sua mãe, leva para os melhores lugares. Pergunta a ele o que eles gostam. Honre. Entenda que isso vai voltar para você também, que também você está agora numa áurea onde Deus habita. Essa condição de honrar é onde Deus está presente, não fisicamente, porque Ele não tem corpo, mas a lei do Senhor está na honra. A palavra do Senhor está na honra. Quando você honra, você está cumprindo a palavra de Deus. Honra.
Aonde não tem declaração de honra, não tem reconhecimento. Aonde não tem honra, não tem semente para frutificar. Aonde não tem honra, não gera futuro próspero. Se não tem honra, haverá desonra. Se você não honra, você está desonrando. Eu fico pensando, queridos, que hoje em dia pessoas que não honram o patrão não são bem-sucedidos financeiramente. Pessoas que não honram cônjuges não são bem-sucedidos no matrimônio. Pessoas que não honram pais não são bem-sucedidos como filhos. Pessoas que não honram os filhos não são bem-sucedidos como pais. Pessoas que não honram o salário não são bem-sucedidos profissionalmente. Pessoas que não honram a família não podem servir de exemplo para as pessoas. Pessoas que não honram a igreja não são pessoas que têm prazer em ser membro. Pessoas que não honram o pastor não sabem a importância do sacerdote. Pessoas que não honram o professor não sabem a importância do sacerdote educacional. Eu quero dizer que quando nós desonramos, nós estamos gerando para o nosso futuro, para a nossa vida, a desonra. O apóstolo Paulo fala até a respeito de honrar as autoridades. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 ao 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. A Bíblia fala para a gente reconhecer as autoridades. Você tem inveja do dom do seu irmão? E por que você não honra o que o seu irmão faz? Qual o problema que nós temos de falar bem daquele que tem um chamado, ministério, que assume aqui? E devemos reconhecer isso com honra. Da honra, reconhecimento. Porque é tão difícil, irmãos, as pessoas tratarem os outros com honra. Eu vou citar aqui uma coisa que particularmente eu posso falar. Na casa da Regina, logo que eu comecei o ministério aqui, depois eles vieram para cá. O irmão Vitor ainda nem era o ministro aqui, responsável como tesoureiro. Mas toda vez falava assim: Gina, vou ir na tua casa, né? Sempre preparava uma coisa, e eu sabia que ela fazia aquilo para me agradar também. Gente, como aquilo semeou na minha vida, e deve ter semeado também na casa da pastora Regina, irmão Vitor,
Ele marcava, irmão Vitor, vamos almoçar aí. Vamos, deixa eu agitar aqui umas coisas aqui. Chegava lá, estava aquele banquete. Deus não te dará aquilo que você não tem vontade de dar o melhor para o outro. É importante você honrar as pessoas. Às vezes são datas festivas, né? Aniversário, data de casamento, aniversário do filho, aniversário do pai, aniversário da mãe. Eu vejo, irmãos, um quadro muito triste, de muita desonra. Muita desonra. Honra as pessoas com o teu melhor. Faça o melhor. Porque quando você reconhece as autoridades, você sabe que as autoridades foram constituídas por Deus. Todas as autoridades eclesiásticas, autoridades civis, todas as autoridades, elas foram constituídas por Deus. Quando acontece uma desonra na terra, também acontece uma desonra no céu. Porque Deus é o Deus da honra. Quando há essa arranhadura aqui na terra de desonra, de coisas que só trazem difamação, briga, contenda, sabe, Deus assiste isso tudo, Deus vê isso tudo, como também a honra na terra, a honra no céu. Lembra de Jó? Quando Deus falou para o inimigo: viste o meu servo Jó, homem fiel e íntegro, que anda na minha presença. A honra de Jó tinha chegado nos céus. A gente pensa que são coisas quaisquer, não! São esses atos importantes, essas ações tão importantes, que chegam também em harmonia com aquilo que está no trono de Deus. Eu acho tão lindo quando as famílias têm preocupações com datas importantes, de lembrar, de reconhecer, de dar presente, de fazer o melhor. Honra. Faça de coração. A única força, o único caminho para te levar à honra é a própria honra. Se você é uma pessoa que não honra, não espere que os outros vão te honrar, porque não honrarão. Porque Deus não pode honrar aquele que desonra. É importante que você saiba que tudo depende de você. Primeiramente, teu coração está pronto para dar o teu melhor. Dê o teu melhor. Se você for fazer alguma coisa, se estiver reclamando, murmurando, é melhor que não faça. Às vezes eu vejo tanto isso no meio do povo de Deus, nas famílias. Vão fazer alguma coisa, quando vão fazer, só se escuta reclamação, murmuração. Faz as coisas, mas com uma rebeldia, com um espírito, sabe, de rebelião. Nós podemos experimentar hoje o maior aumento da presença de Deus e de prosperidade quando guardarmos esse princípio. Você quer ser uma melhor esposa, melhor marido, melhor filho, melhor empregado, melhor patrão? Você quer ser o melhor servo de Deus, serva do Senhor? Quer ter os seus dons sendo reconhecidos por Deus? Faça tudo com honra. Faça tudo com honra. Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso. O Espírito Santo está falando conosco. Amém, irmãos? A murmuração, a reclamação, a falta de reconhecimento tem gerado dores, conflitos e retrocesso. Faz as coisas para ajudar as pessoas. Amém. E depois fica falando mal.
Então não faça. Faz as coisas para ajudar a igreja e depois fica falando mal? Então não faça. Faz as coisas para ajudar a sua família e depois fica falando mal? Então você não está fazendo com honra. Você não está fazendo de coração. Você está fazendo por interesse. Faça como que se você também gostaria de receber da mesma forma, com a mesma entrega que você está dando, você gostaria de receber. Eu quero dizer que tem muita gente infeliz porque desonraram muito. Desonraram tudo. E a coisa embolou e a coisa tem sido difícil. Sabe por quê? Porque a desonra traz castigo. A desonra traz castigo. Eu quero perguntar a você: você está fazendo o possível ou o melhor? Na condição que você tem, enquanto você não tem, você está fazendo como? Faça o seu melhor, dentro da condição que você tem. Enquanto você não tem muito, mas dentro daquilo que você tem, faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Entregue o seu melhor. Porque é a honra que vai te acompanhar. É a honra que vai chegar na tua vida. É fácil a gente ver no semblante do que traz a marca da desonra. No semblante do que traz a marca da desonra tem, sabe o quê? Desastre, tem abandono, tem tristeza, amargura, murmuração. Agora você olha para quem só pratica honra. Ninguém fica do lado de pessoas que desonram. Ninguém quer. Quem quer seguir um desonrado? Desonrador. Não, ninguém quer. Você está fazendo o possível ou o seu melhor? Nós estamos vivendo num mundo onde as conexões, elas estão no campo energético, estão no campo das palavras, estão no campo dos toques, estão no campo das ações. Nós estamos vivendo num mundo onde o mundo está conectado, agora, pela internet. Mas sabe que o que pode produzir a honra vai gerar todo esse contato com o mundo que está à sua volta. E aquilo que pode também gerar desonra vai fazer contato com o mundo que está à sua volta. Foi ontem que eu postei um vídeo muito comovente de um filho que procurou o pai por 31 anos. 31 anos. Se vocês quiserem ver esse vídeo, é só ir lá na minha página, está lá esse vídeo. Quer dizer, um homem que já estava casado, já tinha 2 filhas, trabalhador, mas dentro dele ele tinha uma criança abandonada, uma criança que não cresceu junto com o pai, uma criança solitária, sofrida. E quando você assiste aquele vídeo, sabe, não tem como não se comover, gente. Não tem como. Eu devo ter chorado umas 5 vezes. Porque é o que eu lido todo dia, né? Dentro da clínica. E a esposa desse moço, que foi o filho abandonado, conseguiu achar o telefone do pai e do marido. E uma cena tremenda. Ele falando, pergunta o nome dele, aí o pai fala o nome. Aí ele disse o nome dele, o senhor conhece fulano de tal? E ele ficou assim, ele repetiu o seu nome. Aí ele falou, conheço.
E esse moço, que foi a criança abandonada, perguntou: o que ele é seu? Aí ele falou: ele é meu filho. Aí o cara não aguentou, desabou. Pai, sou eu. O senhor me abandonou. Aí o pai se justificou, ele falou: é mentira, pai. Mas eu sempre te amei. Gente, olha, é tremendo. Você vê que o nível da desonra foi do pai para o filho. De abandono, desonra de abandono. 31 anos. E eles marcam o encontro lá em Recife, né? Está morando lá em Recife. Marcaram num posto de combustível. Aquele pai estava na moto, o filho estava no carro. E foi ao encontro do pai. Esse era o pai pródigo. Ele que estava perdido. O filho que foi encontrar o pai. O filho abraçou o pai, beijou. Falou: eu te amo, pai. Sabe, queridos irmãos, o que nós tivermos de acertar, temos que acertar é agora. De rever é agora. De enfrentar é agora. E se por algum motivo você não pode mais fazer esse enfrentamento com quem você desonrou, fale com Deus, peça perdão. Abra seu coração para Deus, porque não tem como você ser honrado se você semeou a desonra. É muito triste o que está acontecendo no mundo hoje. Um nível de desonra. Às vezes acontece até dentro da própria igreja mesmo. Às vezes eu sei que o irmão saiu da igreja, não, já está em outra igreja, mas é mesmo. Mas nem falou nada comigo. E se eu tenho desonrado vocês, se eu tenho falhado, eu peço perdão também, porque eu não sou Deus, eu também erro. Eu também falho. Mas, irmãos, o quebrador da honra não é abençoado. Se você tiver de se retratar com seu filho, faça isso. Se retratar com seu esposo, faça isso. Retratar com um parente, com um patrão, faça isso. Se você tem esse conhecimento, essa capacidade, desse poder da honra para transformar, faça logo. Não deixe para depois. Quantas vezes você convidou essa pessoa e honrou essa pessoa com o seu melhor? Talvez nenhuma vez, né? Às vezes as pessoas que são acostumadas a desonrar, ainda chegam a dizer assim: ah, ele é igual a eu. É assim mesmo. O princípio da honra é quebrado. Quando você entender que esse mundo é atraído pela honra, pelo respeito, pelo reconhecimento, pela conduta proba, você vai entender o quanto isso é importante. No mundo espiritual, no mundo físico, no mundo emocional. Quando meu pai vinha para cá, aí nós marcávamos de levar ele para a churrascaria. Poxa, às vezes ele ficava 6, 7 meses sem vir aqui no Rio. A gente ia lá para aquela churrascaria em Bom Sucesso. 3 Marias. Churrascaria cara. Churrascaria que dava uma beliscada no bolso, mas uma beliscada gostosa. Nosso pai estava ali. Quando você é uma pessoa que honra, o seu olhar não está
naquilo que vai sair da tua mão, mas naquilo que vai crescer na sua alma, no seu coração. Quanto maior foi o valor da honra, maior também será o valor da colheita. Às vezes eu falo aqui com os irmãos que ficam durante o dia: não compre o pior para dizer que está caro. Honre com o melhor. Sabe, quando a gente procura ver o valor para dar as coisas para as pessoas, é isso que vai nos atrair, é isso que vai chegar até nós. Procure honrar, dar o melhor. A honra não significa aquilo que nos sobra, não. A honra significa aquilo que vai nos custar alguma coisa. Aquilo que vai nos pesar alguma coisa, mas a alma, ela fica engrandecida. Eu vejo as pessoas reclamando de tudo. Há um espírito de reclamação por todas as áreas e setores da sociedade. Sabe por que tem esse espírito? Porque as pessoas são egoístas, são avarentas, pessoas mesquinhas. É tão bonito quando o marido sai de casa, sai limpinho, a roupa passada. É porque a sua esposa te honrou. O filho sai arrumadinho, dormiu com ar-condicionado, ventiladorzinho, tem comidinha, porque seus pais te honraram, filho. É bonito a gente ver todo mundo bem, mas alguém teve que semear a honra. Eu já vi pessoas colocar o dedo na cara de pastor. Estou falando isso com os irmãos com a minha alma mais transparente possível. Sabe, quando as pessoas não têm respeito, não conhecem o que a Bíblia diz, elas cometem desonra em todos os momentos. Em todos os momentos. Os irmãos sabem que a minha origem é uma origem batista. Eu fui batizado na igreja batista. Fui membro da igreja batista. E a minha saída da igreja batista para a igreja do Nazareno foi assim: saí de uma igreja, entrei aqui e nunca mais. 30 e poucos anos aqui nessa igreja. E o motivo da minha saída foi porque lá não aceitava fazer o trabalho evangelístico de teatro. A irmã deve lembrar disso aqui, a irmã Alvina. Está aqui, Alvina? Lembra disso, Alvina? Então, aí nós fomos, infelizmente, tocados para fora. Né? Mas nenhuma mágoa com o pastor daquela igreja. Inclusive, sempre falava com ele. Pastor Humberto se lembra também, né, Pastor Humberto? Irmã Valéria, a gente era tudo uma igreja só. Vim para a igreja do Nazareno, estou até hoje. Honro a Deus por estar nessa casa espiritual, porque foi aqui que abriu as portas para mim. Foi aqui que eu fui recebido. Não tem pastores aqui que são pastores local? Eu fui pastor local. E vou te dizer, naquela época era a coisa mais estreita. Pastor Veloso dava um grito, sim senhor pastor. Né, Denise? Denise lembra desse tempo aí. Pastor Veloso chegava assim: meu filho, vai em casa trocar de roupa. Essa roupa aí não tá boa para você vir. Não, pastor, mas não vou dirigir o culto. Não, eu quero que você dirija o culto. Eu, tá bom, pastor. Ia lá, trocava de roupa. Se eu fizer isso aqui, o pessoal até me bate. Até me bate. Pastor Veloso falava, todo mundo obedecia. Por isso que eu estou falando nele agora para vocês. Porque foi um homem de honra. Foi um homem de valor. Sabe, irmãos, quando nós reconhecemos isso,
nós sabemos o que é importante para a vida. Quando eu estava no hospital com o pastor Veloso, ele estava com um problema renal. Eu vi o meu pastor sofrendo, eu e o seu Ronaldo, sofremos muito com ele. Ele botando a sonda para poder urinar, um sofrimento muito grande. Eu falei, pastor, eu vou ficar com o senhor até o fim. Enquanto o senhor estiver aqui nessa terra, você vai ser o meu pastor. E o pastor Veloso teve 5 AVCs. 5. Quando foi celebrar meu casamento, o pastor Veloso não podia nem falar. Mas eu falei, não, quero o pastor Veloso me abençoando. Falei, o senhor é o meu pastor. Você entende a importância da honra? Sabe, quando não há honra, há desonra. Quando você não reconhece, sai da sua vida. E é triste demais ver filhos saindo da vida de pai, esposa saindo da vida de marido, marido saindo de esposa, porque aquilo que não é reconhecido, sai. Até a questão que a pastora Suzy falou aqui, de dízimos e oferta, se você não entende, até o dinheiro também sai da sua vida. Empresa sai da sua vida. Trabalho excepcional sai da sua vida. Porque quem dá a bênção, quem honra, é o Senhor. Pensa que pode jogar o pai num canto qualquer desse aí, numa colônia dessa, né? Botar um nome bonito para não dizer que é asilo. Deus vai cobrar. Cuida do seu pai. Cuida da sua mãe. Dê o teu sangue. Dê o seu melhor. Faça com honra. Entenda que é isso que está tramitando no mundo espiritual. O que tem acontecido, e muitas pessoas estão aí vivendo atachadas, todas arrebentadinhas, porque tem um espírito de desonra na vida. E é muito ruim, irmãos. É que está escrito na Bíblia, pode colocar novamente aqui, 1 Samuel 2,30. Deus não deu meia volta para dizer o que ele precisava falar para Eli. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porque isso foi dado lá a Moisés. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Na outra tradução, aqueles que me desonram serão desonrados. Se tiver de declarar amor para o seu pai, fale mesmo. Declarar amor, às vezes, né, o que eu vejo muito aí no mundo business, né, dos negócios, às vezes a mulher está do lado do cara ali, ó, arrebentando ali com ele ali, ele cresceu um pouquinho, aí troca a mulher por uma mais novinha. Sei como é que isso pode acontecer. Um nível de desonra. Cuidado. Sabe, não adultere os valores. Você que é patrão, honre o seu empregado merecidamente com aquilo que a lei diz. Sabe, tenha cuidado. Eu procuro entender que aquele que é quebrador de aliança é amaldiçoado, irmãos. Se você é um quebrador de aliança, prometeu, falou e depois na hora não cumpriu, você é um amaldiçoado. Porque quebrou uma aliança. Sabe, cumpre o seu papel, faça o seu melhor, Deus vai te abençoar.
Deus vai te honrar. Mesmo que a pessoa te desonre, continue honrando. Porque a honra sempre encontrará o caminho da honra. Não adianta você querer, porque eu fui atingido por essa forma, eu também vou agir dessa forma. Não faça isso. Não faça isso em nome de Jesus. Mantenha o seu coração na honra. Respeite esse princípio. Guarde esse princípio. Saiba que esse princípio está ligado a Deus e às pastas dos seus serviços. Deus honra quem honra Ele. Por favor, não quebre esse princípio na sua vida. Eu me recordo quando criança que a minha mãe setorizava o trabalho em casa. Você vai limpar os banheiros, você vai limpar a sala, isso, assim. Como foi importante aquele tempo, e hoje eu falo as mesmas coisas para meus filhos. Eu falo mesmo. Dê o seu melhor. Oferte a sua honra. Oferte não só o seu possível, mas oferte o seu melhor. A honra sempre vai exigir um sacrifício. Não tem como você fazer conta com as pessoas que merecem honra da sua parte. Não tem como você ficar mesquinho, você ficar cotizando. Não, honra com o seu melhor, meu irmão. Faça aquilo que Deus se agrada. Às vezes eu vejo as pessoas, eu quero alcançar alguma coisa, mas você não honra com o seu esforço. Se esmere. Acorde cedo. Honra a sua escola, a sua faculdade. Honra a escola bíblica dominical, seu professor. Gente, só existe um caminho para a honra, é a honra. Se você não honrar, você não alcança a honra. É um princípio de semeadura. Semeia honra, colhe honra. Semeia desonra, colhe desonra. É importante que você saiba disso. Tudo depende de você. Tudo depende de mim. Tudo depende de nós, irmãos. Às vezes as pessoas acham que Deus não está vendo, né? Deus não está prestando atenção. É um erro. É um suicídio mental, espiritual, econômico, religioso. É um suicídio, é você matar, se asfixiar. Você achar que Deus não está olhando as suas desonras. Ele está olhando. Existe uma coisa que é muito simples, sabe? Muito simples, simples. Mas as pessoas... Às vezes eu estou fazendo atendimento, a pessoa está mandando uma mensagem para mim, e eu não posso pegar no celular, porque gera até uma insegurança, né? Para mim e para a pessoa que está ali. Mas eu automaticamente, que tenho condições, eu vou lá e respondo. Eu acho uma falta de educação, uma desonra tremenda. A pessoa quer falar com você, você viu o que falou, e você... Não faça isso não. Deixa assim, não pude atender a sua chamada, mas logo que puder, retornarei. Uma coisa simples. Eu quero que você entenda isso. Que aquilo que vai voltar para você é aquilo que você fizer para as pessoas. A honra é um reconhecimento aonde Deus trabalha. Eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Pedir a Deus para que essa unção chegue até a sua vida.
É tão importante que você entenda isso. Você vai ver que a sua vida amanhã será outra. Honre seu pai, sua mãe, honre seu patrão, honre seu funcionário, honre as pessoas que estão do seu lado, honre o vizinho. Se você não puder conversar, um mínimo, pelo menos para honra, caminhar do seu lado dali, é dar um bom dia, boa tarde. Pelo menos a educação tem que ser honrada, né? É muito triste quando tem um membro da igreja ou alguém evangélico que não cumprimenta os vizinhos. É uma falta de honra muito grande, né? De educação. Honra. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E se você puder, meu irmão, entender alguma coisa que gerou desonra, acerte isso. Pastor, tem jeito? Tem jeito. Primeiro, você reconhecer. Segundo, você pedir perdão. E terceiro, você, a partir de agora, nunca mais cometer desonra. Amém? Põe a mão na direção do seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, Senhor, para que o espírito da honra, do reconhecimento, dos bons tratos, da cordialidade, do amor, da paciência, da tolerância, Senhor, esteja em nosso meio. Pai bendito, tira toda a desonra, todo o espírito de maus tratos, de orgulho, de vaidade, de rispidez, às vezes até de atitude mesquinhas, quando poderíamos fazer o melhor e fizemos abaixo da média. Mas nos eleva, Senhor, a esse patamar. Pais, mães, homens, mulheres, honrem. Honre a família, o cônjuge, o patrão, o empregado. Honre seus irmãos, seu pastor, sua igreja, seus vizinhos. Honre. A honra vai te acompanhar. Eu quero que seu coração seja transformado verdadeiramente. Não ofereça menos do que aquilo que seja honra. Pode ser que você não tenha o melhor do mundo, mas dentro do teu melhor, dê a sua honra. Senhor, abençoa essa família, abençoa os maridos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Diga assim: Senhor Jesus, eu faço uma aliança de compromisso, que a partir desse conhecimento, colocarei em prática as minhas ações de honra para as pessoas, em todos os níveis. A honra será a maneira como as pessoas serão recepcionadas, amadas, acolhidas, abraçadas por mim. Não darei menos do que o Senhor tem me pedido. E eu creio que a honra vai me acompanhar. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.